Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de nosso maravilhoso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, é maravilhoso poder estar compartilhando mais uma vez e falando do amor de Jesus Cristo, falando do Evangelho de Jesus Cristo, transmitindo para as pessoas a palavra de nosso grandioso Deus, amém? É gratificante, meus amados. Jesus nos deu uma ordem, então nós temos que cumprir com esta ordem que Jesus nos deu. Ele nos deu uma ordem, ele pediu, ele não só falou vai, mas ele deu uma ordem, amém? Deus é fiel, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, trouxe aqui 6 textozinhos bíblicos para poder estar compartilhando com os amados irmãos e irmãs, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos falar hoje, amados, eu quero transmitir para vocês um acontecimento extraordinário que vai acontecer. Nós esperamos e aguardamos confiante a volta do Filho de Deus. Mas hoje, meus amados, eu quero poder estar compartilhando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, um texto que fala sobre o juízo de Deus. Outras vezes já compartilhei falando sobre este assunto, mas hoje eu vou falar porque Deus ele tem falado ao meu coração e tem me dado versículos maravilhosos no Novo Testamento e no Velho Testamento, para que eu venha estar compartilhando da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Amados, primeiramente vamos estar orando, pedindo a Deus a sabedoria vinda dos céus para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e não para a nossa glória e não para a nossa honra, mas sim para a glória dele, que ele é exaltado pelos séculos dos séculos, amém? Vamos estar orando em nome santo de Jesus. Ó Pai bondoso, Pai amado, Pai querido, Deus e Senhor, do Criador dos céus e da terra, neste momento, meu Jesus maravilhoso, a Tua palavra, Papai, está aberta. Pai, fala ao meu coração, fala ao coração daquelas pessoas que vai estar lá do outro lado, depois visualizando este vídeo. Pai, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha agir na vida deles, Pai. A parte do Senhor, Papai do céu, o Senhor já fez. Agora cabe cada um de nós tomar a decisão de te seguir, de te aceitar como único e Senhor e Salvador de nossas vidas. Pai, no nome santo de Jesus, coloca as palavras, Jesus, na minha boca. Dá-me, Senhor Jesus, sabedoria para a honra e glória do teu santo nome. Que o teu nome venha a ser exaltado, ó Deus, nos céus como é sempre, na terra e em todo lugar. Porque o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é o Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor também continua sendo Deus. Deus, o nome do Senhor é louvado e exaltado para todo sempre. Assim, ó Deus maravilhoso, eu te agradeço e te peço, em nome santo de Jesus, capacita, visita os lares, visita os irmãos e amigos. Pai, trazer eles ao arrependimento. O Espírito Santo do Senhor Jesus é maravilhoso, que está aqui na terra, hoje verdadeiramente convertendo e convencendo o homem do pecado, trazendo-nos ao arrependimento, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, é maravilhoso, esse estudo ele é complexo. Amados, uma palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus ela é sim, sim ou não, não. Porque o próprio Jesus ele falou, passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Amém? Isso aqui, a Bíblia Sagrada, ela vai perder um valor um dia, quando Jesus Cristo voltar. Porque ele mesmo, a própria palavra, o próprio verbo, o próprio Jesus vai estar no meio de nós, amém? Mas hoje, amados, a palavra de Deus ela tem validade até Jesus Cristo voltar, ou até eternamente, amém? Porque, amados, a palavra de Deus ela é única, ela é verdadeira. Eu não posso acrescentar e nem tirar, amém? Não estou aqui para debater religião, nem falar algo que os irmãos não gostem. Mas a palavra de Deus ela nos diz que ela nos corrige, nos disciplina, porque ele nos ama, amém? Se Deus ele nos corrige, se Deus ele nos disciplina, é porque o bom pai quer o melhor para o seu filho, amém? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Criador dos céus e da terra, amém? Amados, compartilhando um textozinho bíblico que diz assim, ó, o juízo, ou seja, o juízo de Deus, fala, um fato bíblico indiscutível e que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. E Paulo afirma, pois todos comparecemos perante o tribunal de Cristo,
ou seja, perante o tribunal de Deus. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sobre que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. A Bíblia que nos responde, amém? Amados, Deus ele é fiel. A Bíblia nos está falando que um fato bíblico indiscutível, ou seja, é indiscutível, é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Amados, toda a humanidade, seja ele crente, seja evangélico, seja cristão, seja apostólico, romano, espírita ou não, ateu ou não, quem crê em Deus e quem não crê, um dia todos nós, toda a humanidade vai se apresentar diante do tribunal de Jesus Cristo. Diante do tribunal. Hoje Jesus é o nosso advogado. Hoje Jesus é o nosso intercessor. Mas breve, meu amado, ele virá como juiz. Por isso que hoje ele é o nosso advogado. Porque ele está nos dando a oportunidade de se arrependermos, de buscá-lo cada vez mais. Amém? Amados, Deus ele é fiel. Nós vivemos hoje pela graça. Mas nem tudo é de graça. Teve um preço. E o preço foi pago na cruz do Calvário. Mas nós vivemos hoje pela graça, pela comunhão, pela maravilhosa oportunidade que Deus tem nos concedido por meio de Jesus Cristo. Se reconciliando-se com o mundo através de Jesus Cristo. Mas, amados, hoje ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Ele intercede por cada um de nós. Mas breve, esse mesmo Jesus, que é hoje o nosso advogado, breve ele virá como juiz. Ou seja, e toda a humanidade, não importa a religião, não importa sexo, não importa a origem, mas todos vamos comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Não eu que falo, mas a Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, nos diz claramente que em breve haverá um juízo. E Deus é o juiz, e Jesus Cristo é o juiz. Amém? Hoje ele é o nosso advogado, mas breve ele vai ser o grande juiz para nos dar ou a salvação ou a morte eterna. Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Amém? Glórias a Deus. Amados, em Atos, capítulo 17, de versículo 31 nos diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acrescentou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acrescentou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. De quem? Vamos apresentar diante de quem? De Jesus, porque foi Jesus que foi a mansão dos mortos. Foi Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, em Atos 17, versículo 31, já está nos falando que um dia vai haver um juízo. E que toda a humanidade vai se apresentar diante do juiz. Toda a humanidade vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. Seja católico, apostólico, romano, crente ou não, todos nós vamos se apresentar. Por mais que nós estamos salvos pela graça, mas nós falhamos, nós pecamos. Pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa com grande amor e carinho, porque Ele é verdadeiro. Ele diz que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas esses atos que eu faço, que eu peço perdão, um dia eu vou ter que prestar conta diante de Deus, diante de Jesus, por esses atos errados, que já conheço e continuo fazendo as coisas erradas. Amados, a palavra de Deus ela é complexa. A palavra de Deus ela é verdadeira. Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, e agora nós vamos lá para 2 Coríntios, de capítulo 5, de versículo 10. Amém? Deus ele é fiel. 2 Coríntios, capítulo 5, de versículo 10. Aleluias, Deus fiel. Deus fiel e maravilhoso, meus amados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 nos diz: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Olhe, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 nos diz o quê? Paulo afirma, e ele afirma mesmo: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amados, a Bíblia, a palavra de Deus,
está nos afirmando que um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E nós vamos agora lá, amados, para Romanos, capítulo 2, versículo 12. Romanos, capítulo 2, voltando um pouquinho à frente. Romanos, capítulo 2, de versículo 12, vai nos dar outra certeza. Amém? Que diz assim, ó, Romanos, capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. A qual lei, amados? A lei de Deus. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, mas ele não aboliu a lei na cruz, porque ele é o próprio Deus. Jesus, ele não veio mudar. Jesus, ele veio apenas cumprir e nos ensinar que nós devemos obedecer a Deus. Toda a Bíblia é mandamento. Os 10 mandamentos, meu querido, minha querida, preste muita atenção. Hoje nós vivemos pela graça, mas os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Os 10 mandamentos não foram escritos por Moisés. Os 10 mandamentos não foram escritos por Abraão, por Isaac, nem por Jacó. Não foram escritos por eles. Olha, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Deus que escreveu e deu a Moisés lá no Monte Sinai. Nós vamos ver lá mais à frente, em nome santo de Jesus. Porque a Bíblia diz: assim, pois, todos aqueles que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram com lei, mediante lei serão julgados. Aqueles que pecaram, amados, sem lei vão perecer. E nós que pecamos com a lei, mediante lei nós seremos julgados. Por quê? Jesus, ele é amoroso. Jesus, ele é a graça. Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é a ressurreição. Mas vai haver um dia, amados, que todos nós vamos ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. E se no Brasil e se no mundo tem regras a ser cumpridas, tem leis a ser cumpridas, exigidas pelos homens, e por que não Deus não tem uma lei para poder reger e julgar a humanidade no dia de juízo? Precisamos tomar bastante atenção com o que nós pregamos, com o que nós falamos e com o que nós ouvimos. Meditamos na palavra de Deus, porque ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Cada um tem um entendimento diferente. Eu tenho o meu entendimento porque Deus, ele me dá um entendimento dessa forma. Cada um tem o seu entendimento e entende do jeito que achar melhor e do jeito que Deus dá o entendimento a cada um de nós. Amém? Eu vivo pela graça, meus amados, mas eu tenho a certeza que um dia todos nós vamos se apresentar diante do tribunal de Cristo. Amém? E continuando em Romanos, capítulo 2, versículo 16, nos diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Olha, vai haver um dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens, os meus segredos, os seus segredos, de conformidade com o evangelho de Cristo. Aqui, amados, olha, de conformidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala: não adulterarás. Por que a palavra de Deus, ela fala isso? Porque a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele viver na terra. A lei cerimonial, por exemplo, eu casei com uma esposa. Se eu me separar dela e viver com outra mulher, eu vou estar cometendo adultério. Mas eu não vou viver só, mas a Bíblia está falando que eu estou cometendo adultério. Porque o casamento, o laço, a lei só se findou para o homem e para a mulher na morte. Ou seja, eu só posso casar com outra mulher depois que minha esposa morrer. Ou minha mulher pode casar com outro homem depois que eu morrer. Porque nós estamos ligados pela lei. A lei do homem e pela lei de Deus. Então Deus, ele tem uma lei e precisa ser cumprida. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, meus amados. Nós não vamos querer justificar uma coisa com a outra. Vivemos hoje pela graça, mas nem tudo é de graça. Deus, ele é fiel, ele é amoroso, mas ele também é justiça. Se não fosse assim, ele não tinha punido o mundo antigo. Ele não tinha punido o povo antigo, meus amados. Mas ele fez isso, ele fez. Ele deixou de ser Deus de maneira nenhuma. Ele continua sendo Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Amados, a própria Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia vão falar a Jesus Cristo, vão falar a Deus: Senhor, nós não profetizamos, nós não expulsamos demônios, nós não ajudamos aos pobres, nós não ajudamos os necessitados, nós não fizemos milagres através do Senhor. E Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, malditos. Eu não te conheço, vocês que praticam iniquidade.
O que é iniquidade, meu amado? É pecado. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Se nós for meditar realmente na palavra, nós quando pecamos, estamos transgredindo a lei de Deus. Estamos transgredindo os mandamentos de Deus. O caráter de Deus é a sua própria lei, meu amado. Precisamos entender, pedindo direção, orientação a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Deus é fiel, meu amado. E Deus, Ele fala, olha, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, a Bíblia nos diz que todos nós vamos ser julgados de acordo com o evangelho de Cristo. E Romanos 2:12 nos diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, com lei serão julgados. E nós vamos ver a qual lei. Pela qual lei a humanidade vai ser julgada? Nós vamos ver, amado, se a lei vigora até hoje, se a lei dos 10 mandamentos foi abolida na cruz do Calvário. Nós vamos descobrir na Bíblia, nas Escrituras. E nós vamos lá agora para Êxodo capítulo 20. Voltando um pouco mais, Êxodo capítulo 20. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17. Só que eu não vou ler o capítulo 1 até o 17 todo, mas vou só resumir um pouquinho. A Bíblia nos diz aqui em Êxodo capítulo 20, que é a lei de Deus, é o caráter de Deus, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas as palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Glórias a Deus. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amados, aqui está a lei de Deus, aqui está o caráter de Deus. Êxodo 20, de capítulo 1, Êxodo 20, de versículo 1 ao versículo 17. Aqui está a lei de Deus. Agora nós vamos ver em Êxodo 31, versículo 18, quem escreveu a lei. Se foi Moisés, se foi Abraão, se foi Isaac ou se foi Jacó. Nós vamos mais à frente, lá em Êxodo 31, 18. Amém? Glórias a Deus. Êxodo 31, 18 nos diz: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunhos, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Amados, ou seja, a lei de Deus, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Deus escreveu a lei dele em tábuas de pedra e deu a Moisés lá no monte Sinai, há milhares de anos atrás. Ou seja, a Bíblia me prova, a Bíblia te prova, a Bíblia nos mostra que foi Deus que escreveu a lei, e não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Isaac e não foi Jacó, não foi Paulo, não foi Tiago, não foi Tomé, não foi João, não foi Lucas, não foi Pedro, foi Deus que escreveu. Nós precisamos tomar muita atenção. Hoje nós vivemos pela graça, glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vivemos pela graça e pela misericórdia. Mas nós não podemos negligenciar os mandamentos e nem a lei de Deus.
Amém, meus amados? Deus, ele é fiel. Então a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pela lei. E pela qual lei? Pela lei da liberdade. E nós vamos lá ver agora em Apocalipse, capítulo 20, que vai existir um juízo. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20. Oh, Deus fiel, aleluias. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, diz assim, ó. Vi um grande trono branco, e aquele que nele assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então os mortos e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Amados, é a palavra de Deus, é o juízo de Deus. Isto vai acontecer. Jesus não voltou ainda pela segunda vez, mas ele vai voltar. E ele vai julgar o seu povo, ele vai julgar a sua humanidade, amados. Glória a Deus, porque ele é fiel e verdadeiro. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E para finalizar, onde é que se encontra os 10 mandamentos? O caráter de Deus. Será que foi abolido? Será que foi quebrado? Será que foi jogado fora? Vamos descobrir que está guardado as 7 chaves lá no santuário celestial. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, nos diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Amém? Amados, João, ele viu a arca da aliança posta nos céus, claramente, 11 do capítulo de Mateus. Mateus capítulo 11, de versículo 19, nos diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amados, a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira. A Bíblia é verdadeira. A palavra do Senhor Jesus, ela é complexa. Nós precisamos pedir discernimento, orientação a Deus. Pedir entendimento. Hoje nós vivemos pela graça, pelo amor, pela comunhão, que Deus, ele é fiel, ele é justo. Mas Jesus, ele não veio abolir nada, meus amados. Porque ele vai dizer lá, em Mateus, vamos só finalizar aqui, ó. Mateus, capítulo 5, nos diz, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, só para finalizar, nos diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, não se cumpriu tudo que está escrito na Bíblia. Amém? Glórias a Deus. Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado. Temos que ensinar verdadeiramente o que deve ser pregado e o que está escrito. Agora nós entendemos totalmente diferente. Cada um tem um entendimento, cada um tem um discernimento. Glória a Deus, porque ele é fiel e justo. Mas, amados, continue nos caminhos de Deus. Continue nos caminhos de Deus. Não estou aqui para acusar, mas sim para poder mostrar verdadeiramente de um pouco da palavra de Deus. Novo Testamento nos fala que vai haver um juízo. Um juízo. E que Jesus vai ser o juiz. Hoje ele é o nosso advogado, mas breve ele virá como juiz. Ou seja, eu não posso mudar o que está escrito na palavra de Deus. De maneira nenhuma. Eu querendo ou não, aceitar ou não, um dia vai haver um juízo. Para o povo de Deus, para quem não é batizado, para quem não aceitou Jesus, para os ateus, para toda a humanidade. Um dia vai existir um juízo. Para mim, eu vou ter que se apresentar um dia diante do tribunal de Cristo. Como que eu vou subir para o céu, fazendo as coisas erradas, pedindo perdão, e vou subir para o céu? Oh, Deus trabalha dessa forma, meu amado? É lógico que não. Não tem como eu estar me prostituindo. Um exemplo da minha parte, um conceito meu.
Não tem como eu viver aqui nessa terra me prostituindo, bebendo, fumando, roubando, matando, fazendo tudo de errado. E se eu não pedir perdão a Jesus Cristo, se eu não morrer para o pecado, se eu não nascer para uma nova vida, ou seja, se batizar, porque a Bíblia diz, ou seja, o próprio Jesus ele disse para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. É bíblico, está na palavra de Deus. Eu não vou mudar e nem você também vai poder mudar nada do que está escrito na palavra de Deus. Nós não podemos alterar nada. Nós não podemos alterar nada porque Deus ele não deixa. E Deus ele não nos deu autoridade para nós mudar nada do que está escrito na palavra dele. Amém? Deus ele é fiel, meu amado. Então, como eu estava falando, eu vivo fazendo tudo de errado. E agora Deus ele cessa meu fôlego de vida e de imediato eu vou para o céu. Amados, não é dessa forma que Deus trabalha, não. Nós estamos muito enganados. Precisamos realmente meditar. Precisamos realmente meditar na palavra de Deus. Olhar e ter a certeza o que Deus fez e o que Deus faz, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, Deus é fiel. Fiquem com Deus. No nome santo de Jesus. Meditem na palavra de Deus. Aqui está um conhecimento que Deus te deu e o homem jamais pode tirar. E o conhecimento que Deus tem me dado sobre esse livro maravilhoso, jamais o homem vai poder tirar de mim. Amém? Só no dia que eu descer para a sepultura é que eu vou esquecer todo o conhecimento, porque a minha memória já entrega o esquecimento. Mas enquanto eu estiver com este fôlego de vida respirando, irei pregar a verdade, falar do amor de Deus para as pessoas. Amém? Vamos ser caluniados, vamos ser defamados. Muitas pessoas vão se levantar contra nós, usadas por Satanás, mas glória a Deus. Louvado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás ele não está debaixo dos meus pés, não está debaixo de mim, mas ele está debaixo dos pés de Deus, porque toda a honra e toda a glória e autoridade é de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é fiel. Fiquem todos com Deus, no nome santo de Jesus. Amém? Um abraço, meus amados. Meditem na palavra de Deus, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade está aqui, ó, está em nossas mãos. Aqui está a palavra de Deus e a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos com Deus, no nome santo de Jesus.